Olá, pessoal! Eu sou a Isabela da IU. Está começando agora o UCast, o seu podcast sobre educação bilíngue. E para começar esse episódio fantástico, faço uma pergunta. Você sabe qual é a diferença entre o ensino tradicional de língua e o ensino bilíngue? Não? Então, se você quer entender mais sobre esse tema, acompanhe o nosso bate-papo. Para aprofundar mais sobre esse assunto, convidamos as coordenadoras pedagógicas da IU Bilíngue, Valderez Vasques e Luciana Arfelli. Com muitos anos de vivência em escolas regulares e experiência em implantação de programas bilíngues nessas instituições, elas vão explicar as principais diferenças entre os ensinos, dar exemplos práticos de sala de aula e também mostrar quais são as maiores diferenças do ensino tradicional de língua e do bilinguismo. Vamos começar? Sejam bem-vindas, Luciane e Valderez. Oi, Isa. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você e conversar sobre esse tema tão importante que gera tantas dúvidas, né? Eu também agradeço a oportunidade, Isa, o convite. Realmente é muito bom poder estar aqui e falar sobre educação bilíngue, um tema contemporâneo e tão importante. Perfeito. Então, vamos lá. Uma dúvida muito comum é sobre a diferença entre uma escola tradicional de idiomas e uma escola regular com programa bilíngue. Qual que é a melhor opção para que o aluno se desenvolva e consiga falar o inglês fluentemente? Então, Isa, eu sempre acho complicado quando as pessoas me fazem essa pergunta, né? E quando colocam melhor. O que é melhor? Qual é a melhor opção? Que escola é melhor que a outra? Eu acho que não tem melhor ou pior, né? Eu acho que existem abordagens diferentes, propostas diferentes, né? Tanto a escola de idiomas quanto os programas bilíngues têm por objetivo fazer com que o aluno adquira as habilidades fundamentais de comunicação nessa outra língua. Então, desenvolvendo a compreensão oral, a leitura, a escrita, a fala, e as duas se empenham, têm um propósito de fazer com que aquele aluno adquira fluência, né? Então, eu vejo que a grande diferença entre o centro de idiomas e os programas bilíngues e as escolas com programas bilíngues é no conceito, né? Enquanto o centro de idiomas tem um foco muito definido na língua em si, um objetivo muito claro em garantir que o aluno aprenda esse idioma, eu vejo a educação bilíngue e os programas bilíngues dando um passo além. Eles não se preocupam apenas com a forma, né? com o código, com essa língua, mas também com o conteúdo, com os discursos que vão surgir nessa língua adicional, com as possibilidades de interação com o outro, com as possibilidades de aproximação com o diferente, né? Então, os programas bilíngues se preocupam também com as reflexões que vão surgir das vivências que o uso dessa língua adicional vai proporcionar. Então, ao meu ver, né, o objetivo maior da educação bilíngue é fazer com que o aluno veja essa língua como um recurso, como uma ferramenta para viver, conviver e agir nos mais diferentes contextos de mundo. Muito clara aí a explicação. E isso é importante porque o número de falantes não nativos de inglês ultrapassa o número de falantes nativos. Então, isso que você diz sobre a língua ser recurso, é nesse sentido de língua franca para comunicação com o mundo? Exatamente, Isa. Então, assim, hoje o inglês é utilizado por milhões de falantes aí pelo mundo afora como língua franca mesmo, né, em zonas de contato. Então, o inglês, sim, é um recurso que permite a aproximação entre pessoas de diferentes partes do mundo e a construção de sentidos e entendimentos mútuos, né, entre essas pessoas. Veja que aprender a língua pela língua não faz sentido no contexto da educação bilíngue. Por isso, ensino tradicional de língua e educação bilíngue são conceitos diferentes que oferecem caminhos também diferentes na construção do planejamento e na forma como essas aulas acontecem. Legal. E, Valderez, então qual que é a diferença no planejamento das aulas que vocês podem trazer como exemplo de uma aula de um programa bilíngue, com toda essa preocupação para além da língua que a Luciana citou? Olha, Isa, eu vou dar um exemplo de como nós trabalhamos aqui na IU. Quando nós planejamos e propomos atividades em que a língua inglesa é utilizada como ferramenta, nós estamos implicitamente mostrando para o aluno que essa língua ela é um recurso para resolver problemas, transitar entre culturas, discutir temas, ampliar o acesso ao conteúdo.
que essa língua ela não é mais somente uma disciplina escolar. Ela é parte da vida real. Não é? Então, um outro exemplo, trabalhar com a criança determinados conceitos. Por que alguns objetos, quando colocados na água, flutuam e outros afundam? Então, a fruta, por exemplo, por que a fruta flutua na água? E se fosse um clipe? Ele é tão pequeno, por que ele afunda? Então, como ensinar esses assuntos que fazem parte do universo, do dia a dia das crianças, de um modo simples e criativo? Mostrando esses acontecimentos, trazendo perguntas, ouvindo as hipóteses das crianças. Então, certamente, isso tudo vai ser muito mais significativo do que você ler um texto em um livro sobre esse assunto. Com certeza, fica muito mais interessante, né? Sim, essa é a ideia. Ao propor um trabalho, por exemplo, com literatura, quantas possibilidades de trabalho, o quanto pode ser apresentado a esses alunos em termos de compreensão às diferentes culturas, em termos de posicionamento, o colocar-se no lugar do outro, o processo de desenvolver a criatividade, enfim, um mundo de oportunidades para o desenvolvimento de diversas competências e habilidades. E a criança, Val, ela realmente consegue viver e ter essas experiências na língua inglesa, ainda que não seja a sua língua nativa? Sim, consegue, com certeza, né? Pelo grau de envolvimento com a atividade, a criança ela vai recorrer à sua língua materna em determinados momentos. Isso é normal. Porque o interesse maior dela naquele momento é entender, por exemplo, o enigma, ou resolver a experiência, entender um resultado. E é onde entra o papel do professor de não deixar a criança perder essa conexão, esse interesse pela atividade e, ao mesmo tempo, estimular o uso da segunda língua. O objetivo vai ser assim tornar esse processo mais natural, o mais significativo possível. Então, recorrer à língua materna é esperado, é normal. E o importante, então, é a vivência, né? Sim, a vivência é ponto-chave aqui, a contextualização. Muito interessante. E essa forma de aprender seria indicada para os adultos também? Então, aí vamos pensar. Veja, estamos falando de uma maneira de aprender que assemelha-se ao modo pela qual todos nós aprendemos a língua-mãe. É o ideal. Essa realidade nem sempre será possível para o adulto, por diversas questões. Uma delas, a falta de tempo. Né? Isso é evidente. Para o adulto, a falta de tempo é muito complicado. Ou encontrar, por exemplo, uma instituição que trabalhe dessa forma, voltada para o ensino de adulto, com essa maneira de aprender de forma natural, próximo à língua materna, né, de como foi aprendida a língua materna. Então, para esse adulto aprender um segundo idioma, um terceiro idioma, vai ser necessário um esforço maior da parte desse adulto, um foco maior, porque provavelmente ele vai a tendência a seguir uma exposição nos moldes tradicionais, o que não é muito interessante, né? Estamos falando de contextualização. E eu acredito que o adulto também tenha muito medo de errar, né? Exato, exato. O erro é o grande problema quando nós falamos do aprendizado para o adulto, porque ele se cobra muito, ele não se permite errar. E a criança, ela se permite errar porque ela não se percebe errando. E isso é muito bom. Fica natural para a criança, fica natural, né? Fica natural. E esse erro, que nós estamos falando de erro, ele é processo natural de aprendizagem, faz parte errar. Uhum. Mas então não é o fim da linha, né? Se um adulto ainda não sabe a língua inglesa e ele quer aprender o inglês, por exemplo, esse não é o fim da linha, ele consegue aprender. De forma alguma, imagina, ele consegue, ele só precisa realmente manter o foco, ter um objetivo, se dedicar, né? Mas ele consegue, sim. E a motivação também, né? Sim. Eu acredito que para aprender um novo idioma, enfim, para aprender qualquer coisa, né? Mas a gente está falando de idiomas, precisamente, é preciso uma motivação. Então, eu percebo adultos aprendendo muito rapidamente quando eles têm um propósito muito claro, uma motivação muito forte. Eu gosto daquela língua, eu gosto daquele cantor, eu gosto daquela banda, eu quero entender aquele filme, eu quero fazer uma viagem, eu quero me comunicar, eu preciso aprender para o trabalho. Então, quanto maior a motivação também, aí falando de adulto, né? Mas favorece também essa aprendizagem. Exato, acho que o ter um propósito, né, é muito importante para poder alcançar qualquer objetivo. Não desistir, né? Não desistir com facilidade, né? Sim. Manter o objetivo. Perfeito. E sobre programas bilíngues, Lu,
eles têm como característica o trabalho com diferentes áreas do conhecimento, né, na língua inglesa. Conte um pouquinho, então, de que forma que a IU trabalha com a língua e conteúdo na educação infantil, já que nessa faixa etária eles ainda não estão alfabetizados, né? Como que isso acontece? Então, né, Val, nós costumamos dizer aqui entre nós que na educação infantil nós não temos alunos assistindo aulas, né? Exato. Nós temos crianças vivenciando experiências diversas. Então, são conceitos diferentes para a gente entender como vai funcionar essa aprendizagem da criança. E é por meio dessas vivências, dessas experiências que elas se desenvolvem. Isso acontece na língua portuguesa e acontece em inglês também. Então, vamos tomar a BNCC como exemplo, né? Quando são propostas atividades que envolvem os eixos, como corpo, gesto e movimentos, ou traços, sons, cores e formas. As crianças vivenciam situações de interação e de brincadeiras em um ambiente de imersão. Na língua inglesa, aqui conosco, né? Com situações concretas de vida cotidiana do universo infantil. Então, essas vivências, essa interação, essa proposta de contexto, né, de contextualização, é a chave para que a aquisição de língua aconteça. E de forma natural, lúdica, enfim, e que faça sentido para a criança. Então, elas não estão sentadinhas aprendendo inglês, elas estão vivendo a vida, brincando de e aquisição, aprendendo. Né? Aquisição de língua, que é diferente de aprender uma língua. Que é algo muito mais intuitivo e natural. Exatamente, muito isso aí. Perfeito. E para responder essa pergunta, então, qual que é a grande diferença do modelo tradicional de ensino de língua para o modelo que hoje se espera de um programa bilíngue? Olha, então vamos pensar que é fato que vivemos um mundo, hoje, uma era de transformação quase que diariamente. Muito, inclusive, em função da tecnologia, né? Então, as necessidades desse aprendiz, do aluno, as necessidades já não são mais as mesmas. O ensino propriamente dito sempre se apresentou muito conteudista, né? A maneira tradicional. E hoje nós sabemos que o aluno ele necessita muito mais do que conteúdos. Porque para ele ser um atuante nesse mundo que é tão exigente, ele vai precisar ter as suas habilidades muito bem desenvolvidas, as suas competências bem desenvolvidas, relacionadas ao socioemocional, saber se comunicar, saber colaborar, como trabalhar em equipe, ter pensamento criativo, crítico, enfim. Isso não é ensinado em livros. E é interessante que até um tempo atrás, né, na minha época, a época da Val, enfim, acredito que da maioria das pessoas que estão nos ouvindo hoje, ensinar algo para as crianças tinha um propósito lá na frente, né? De ensinar para o mercado de trabalho ou para tudo muito no futuro. Muito no futuro, para a pessoa ter alguma vantagem Exato. competitiva frente a outras pessoas lá na frente, né? E hoje nós já não tratamos dessa forma, até porque, vamos pensar em mercado de trabalho. Qual vai ser o mercado de trabalho para essa criança de hoje? Para a criança que está entrando hoje, né? 2, 3 anos. A gente não sabe. Muitas das profissões que essas crianças no futuro vão exercer nem existem. Então, não tem como a gente prever esse tipo de coisa. E né? também, Lu, esse desenvolvimento de competências e habilidades que eles já têm hoje, isso já é benefício. Com certeza. Né? Isso vai além de língua. Exatamente. As crianças vão se desenvolvendo e a língua vai surgindo como uma consequência, mas o que ela vem ganhando no dia a dia, em termos de desenvolvimento, isso não tem como medir. E outro fato interessante, né, Val, é que lá atrás também se falava muito na vantagem competitiva dessa criança, né, frente ao outro. Sim. Principalmente no mercado de trabalho. E hoje não. Hoje eu preciso aprender essa língua não para eu me sobressair, para eu sair na frente do outro, mas para eu me comunicar com esse outro, entender esse outro. Exato. E que eu possa conviver com ele nesse mundo aí que cada vez está mais sem fronteiras, né? Então, é um propósito diferente, é um propósito mais inclusivo, de maior empatia e que promove o trânsito aí, né? Dessa criança nesse mundo, não lá no futuro, mas vivendo o hoje. É isso mesmo. E sem o foco no eu.
tudo somente no eu, né? Sim. Que bom que isso vem mudando, né? Sim. E as pessoas estão tendo mais consciência dessa importância, né? Dessa pluralidade. Sim, e a educação bilíngue, ela vem com essa pegada, né? Ela vem nessa proposta de incluir o outro, de viver e transformação, conviver, de de Permitir transformação. maior o acesso, né? À informação. Acho que isso que é um dos principais pontos, né? Que as pessoas não tenham essas barreiras e consigam interagir com qualquer pessoa sem que tenha nada que impeça, né? Nenhum fator impeditivo. Exatamente. Permite esse acesso aí ao mundo, né? Sim, a conexão, né? Uma conexão de todos os lados, né? Exatamente, é isso aí. Perfeito. Perfeito, legal. Pessoal, foi muito bacana a nossa conversa. Eu tenho certeza que os ouvintes agora, eles entendem mais qual que é a diferença desses modelos de ensino e como que isso impacta, né, a maneira de educar e o desenvolvimento dos alunos e das crianças hoje em dia. Correto. Val e Lu, foi muito enriquecedor. Obrigada. Muito obrigada, Obrigada, pela Isa. participação e contribuição de vocês com Obrigada. esse tema. Obrigada, Isa. Nós o que agradecemos, Sim, né, Val? A sim, oportunidade. é um assunto muito interessante e nós gostamos muito de conversar a Sim. respeito. Foi um prazer. Obrigada. Obrigada, até a próxima. E aí, pessoal, gostaram? Acompanhem nossos próximos episódios aqui do YouCast e mergulhe nesse universo junto com a gente. Cada episódio, um novo assunto e sempre com convidados que têm muita bagagem no setor.